Por muito tempo eu investi meu tempo e o meu dinheiro para crescer lá no Instagram, com o intuito de ter uma renda, de ter uma fonte de renda pelo Instagram. E por muito tempo isso não deu certo. Quando eu decidi sair de lá, parar de investir, parar de perder meu tempo com o Instagram, foi aí que as coisas mudaram e eu comecei a finalmente ganhar dinheiro com a internet. Se você quiser saber como foi que eu fiz isso, como foi esse processo, fica no vídeo que eu vou compartilhar com vocês. 2020 chegou, pandemia, e em 2020 estourou esse negócio de marketing digital, de curso, disso, daquilo, outro. E aí eu decidi que eu iria investir no Instagram. Primeiro, na verdade 2020 não, 2019 eu decidi que eu iria investir no Instagram, porque em 2018 para 2019, eu abri o meu negócio de doce. Na verdade eu sempre empreendi com doce e tudo mais, mas eu decidi abrir um negócio oficial com o meu nome, com a minha cara, do jeito que eu queria, de doce. Porque antes eu só vendia como renda extra, mas aí eu decidi que eu ia ter minha fonte de renda principal, seria esse negócio. E realmente foi por muito tempo. Então, em 2019, eu percebi que como o Instagram estava em alta, eu precisava investir no Instagram para ele crescer, atrair novos seguidores, atrair clientes e, consequentemente, fazer mais vendas. Contudo, eu percebi que não era tão fácil assim quanto parecia. E aí eu comecei a investir o meu tempo, meu tempo assim para aprender, né, para ter conhecimento de como crescer meu Instagram. E comecei em 2020, que foi quando teve a pandemia, que bombou esse negócio de marketing digital, a comprar curso. Então, gastei muito dinheiro com curso e tudo pra crescer meu Instagram e pererê, aquela coisa toda. Comecei também a produzir conteúdo sobre marketing, porque eu tava aprendendo, então eu não queria que aquele conteúdo ficasse só pra mim, eu decidi compartilhar. E aí eu comecei a compartilhar, a criar conteúdo, até parei um pouco com os doces, mas depois voltei. Enfim, eu sei que eu nunca tive, eu falei aqui em um vídeo, eu vou repetir, eu nunca tive maturidade suficiente pra continuar, sabe? Eu começava e parava, começava e parava, começava e parava. Então em uma semana eu postava todo dia, na outra semana eu sumia. E assim não tem como crescer, né? Eu produzia o conteúdo que eu queria produzir, não o conteúdo que as pessoas estavam me pedindo. Então, assim, de qualquer forma, passaram anos e anos e eu não cresci no Instagram, não tive retorno financeiro, não fui blogueira, sabe? Mas, assim, eu ainda tive resultado com os doces, porque até hoje, mesmo com os doces, a minha empresa de doces pausada, assim, tá produzindo, eu recebo mensagem quase toda semana no meu WhatsApp de pessoas perguntando sobre os doces. E pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida, então que vem do meu Instagram. Então, querendo ou não... Eita, limpando o nariz aqui no meio do vídeo, mas enfim. Querendo ou não, eu consegui atrair novas pessoas lá pro meu Instagram de doces. Mas eu também queria crescer, assim, como... Não exatamente como uma influenciadora, mas uma influenciadora do meu próprio negócio. E eu não consegui. Pra não dizer que eu nunca cresci, que eu nunca bombei um vídeo, que nunca viralizou, quando eu estava grávida em 2024 do meu primeiro filho, eu comecei a produzir conteúdo, compartilhar minha jornada não só como empreendedora, mas também como mãe, como grávida, como mãe de primeira viagem. E as pessoas, elas gostam disso. Então eu cresci esse perfil um pouquinho, chegaram mais ou menos umas 500 pessoas, mulheres, que estavam grávidas ou que tinham acabado de ter neném e que se identificavam com o meu conteúdo. Então eu viralizei alguns vídeos porque eu postava com constância, com frequência, e aí eu cresci. Se eu tivesse continuado, eu teria crescido mais. Mas assim que meu filho nasceu, eu fiquei mais inibida, sabe? Eu não quis compartilhar tanto. Assim que ele fez 4 meses, parece que mudou uma coisa na minha cabeça. E eu não queria estar mais ali compartilhando o meu filho, porque eu fiquei com medo, né? Eu acho que isso é uma coisa natural que acontece com toda mãe, aquele medo, aquele cuidado e tudo. E aí começou a sair coisa tipo de pedofilia, não sei nem se pode falar esse nome aqui. Mas começou a sair coisa assim, né, de gente que seguia criança, que... Enfim, aí eu comecei a ficar alerta e eu decidi parar um pouco. E aí eu parei de compartilhar a rotina do meu filho. Parei de compartilhar tanto meu filho nos stories. Fui parando. Até que o Instagram completamente, assim, perdeu a graça pra mim. Na verdade, em janeiro de 2025, eu fiquei 15 dias de jejum do Instagram. E isso foi o que fez abrir meus olhos. E aí foi quando eu comecei a andar um pouquinho mais devagar por lá e não postar tanto e não compartilhar tanto. Teve um episódio também que aconteceu, que eu acho que eu não vou compartilhar aqui, mas que foi uma coisa que me deixou alerta, que foi uma pessoa que falou: não, mas eu não poderia falar isso pra você ir tal dia, porque tal dia você faz isso e isso. E isso eu fiquei assustada, eu fiquei alerta, porque nem eu lembrava que eu tinha compartilhado que naquele dia da semana eu fazia exatamente aquelas coisas.
E aí eu fiquei assim, com a minha orelhinha em pé, e eu decidi parar de compartilhar tanto a minha rotina. Principalmente com meu filho, com o bebê, né? Expor tanto assim uma criança, eu comecei a não achar saudável. E aí o Instagram foi perdendo a graça pra mim. Outra coisa que aconteceu também com relação ao Instagram foi que eu comecei a me comparar com outras mães. Eu estava sendo mãe pela primeira vez, né? Tava passando por toda aquela montanha-russa de emoções e sentimentos que só nós mães sabemos que passamos. Que algumas pessoas dizem que o puerpério dura 40 dias, mas pra psicologia, minha psicóloga falou, não é só 40 dias, dura muito mais. E eu considero que o ano de 2025 foi meu puerpério completo, assim, todinho, sabe? Quando tava chegando outubro, que ia completar um ano que meu filho tinha nascido, foi que as coisas aqui dentro da minha cabeça começaram a mudar e eu comecei a me encontrar novamente como mãe, ou como mulher, como esposa, como Eliene. E aí foi que as coisas começaram a encaminhar e aí eu descobri minha gravidez. Não que essa gravidez não tenha sido planejada, ela foi, tanto eu quanto meu marido, nós queríamos um filho atrás do outro. Mas assim que foi completando um ano que meu filho tinha nascido, as coisas começaram a se organizar dentro da minha cachola, né? Mas enfim... Aí eu comecei, no início do ano, né, comecei a me comparar com outras mães, e isso não tava me fazendo bem. Foi um ano assim, bem, assim, foi muito bom, porque eu cuidei do meu filho, mesmo empreendendo com os doces em casa e tudo mais, eu tinha tempo pra estar com ele, tempo de qualidade. Então eu vi as fases de desenvolvimento dele, ainda tenho visto, graças a Deus, né. Eu sei que não são todas as mães que conseguem fazer isso, que infelizmente, assim, precisam sair pra trabalhar quando o filho completa os 4 meses, e eu acho que isso deve doer muito, sabe? Mas tudo tem seus prós e os seus contras. Tanto sair pra trabalhar e deixar o filho com alguém, ou na creche, ou no hotelzinho, tem seus prós e os contras, como ficar em casa com o bebê também tem seus prós e contras. Não é um conto de fadas, não é tudo mil maravilhas. Ah, minha vida seria completa. Não, não tem isso, porque muita coisa muda na nossa cabeça. E assim, eu tinha muito aquele sentimento de inutilidade, de que eu não prestava mais pra nada, sabe? Tô abrindo meu coração aqui pra vocês. E aí, o que acontece? Além de ter parado de compartilhar a rotina com meu filho, porque eu tinha medo agora de compartilhar, não queria expor meu filho, não queria expor a rotina dele, não queria me expor e tudo mais, eu tava me comparando com outras mães nos stories, mães amigas que eu conhecia aqui, tipo assim, que faziam algo de diferente com o filho, que ele não conseguia fazer, que eu não tinha condição financeira, um exemplo, de fazer, e eu me sentia mal com aquilo, e eu começava a me menosprezar, a me sentir menos mãe do que elas, quando na verdade eu não era menos mãe do que ninguém. Eu tenho dentro de mim que cada filho a melhor mãe que cada filho poderia ter é a sua própria mãe, sabe? Eu não tô falando aqui de mães perturbadas do juízo, nem nada não, tô falando de mães normais assim, né? Gente como a gente. Então, eu começava a me sentir mal, e aí eu percebi que isso estava me fazendo mal, e quando eu passava um tempo sem entrar no Instagram, eu tava bem, e aí quando eu voltava pro Instagram me fazia mal, era só abrir um story, ver uma coisa ali que a mãe tava fazendo com o filho que eu não conseguia fazer, ou ver que tal mãe se encontrou com outra e que teve ajuda, que teve isso que eu não tive, eu me sentia mal. E aí eu decidi, assim, não vou entrar mais, eu só vou entrar quando eu quiser compartilhar alguma coisa lá dentro, quando eu quiser ver algo específico de alguma empresa, de algum médico, de alguma clínica, né, de algum serviço, de alguma coisa, ou eu não vou entrar pra ficar olhando, rolando feed. E aí quando chegou outubro, né, que eu engravidei e tudo mais, foi quando eu percebi que 2026 eu ia precisar parar os doces, e aí eu ia precisar trabalhar com outra coisa. 2025 também foi um ano que eu tentei empreender com muita coisa, e muita coisa não deu certo, porque eu não tinha como fazer aquilo com um bebê pequeno dentro de casa. Eu esqueci que eu estava limitada, eu pensava que, pelo menos, eu demorei pra aceitar que eu tinha um bebê pequeno, sabe? Acho que a gente demora a cair a ficha, sabe? A gente acha que tem o mesmo tempo de antes, a gente acha que é a mesma pessoa de antes, e a gente não é. A gente muda muito depois da chegada de um filho. Então, eu não tava aceitando esse processo na minha vida. E como eu demorei de aceitar, então eu sofri um pouco, sabe? Então eu queria empreender com outra coisa, porque eu queria sair dos doces. E eu comecei a empreender com várias coisas diferentes. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu não vou entrar muito em detalhe pra esse vídeo não ficar muito longo. Mas quando chegou outubro, eu lembrei que eu era afiliada da Shopee. E aí eu decidi pesquisar pra saber como era que dava pra trabalhar com a Shopee, e descobri a Shopee Video. E aí foi quando eu comecei a postar na Shopee Video e decidi que iria compartilhar aqui no YouTube. Mesmo que fosse pouco,
mas eu iria compartilhar minha jornada, o que eu tava fazendo, meus resultados, se dava certo, se não dava e tudo mais. E aí, além da Shop Video, que eu comecei a vender com pouco tempo, eu também comecei a crescer aqui o canal. Começou a chegar gente, foi aos pouquinhos, mas aí no dia 31 de dezembro do ano passado, eu postei um vídeo que esse vídeo viralizou, ele saiu da bolha e atraiu muita gente pro canal. E aí eu bati meus 1000 inscritos. E não só isso, como um produto que eu indico aqui, que foi o produto que eu utilizei e utilizo, é o pack de vídeos pra postar tanto na Shop Video, que inclusive, falando sobre esse pack, tem um comentário aqui em um dos vídeos de uma pessoa falando assim sobre, eu tenho a impressão, a pessoa falando, eu tenho a impressão de que desculpa aí, eu tenho a impressão de que os vídeos que mais vendem são os vídeos autorais. Eu não sei vocês, mas Eliane, eu não posto tantos vídeos autorais porque eu não tenho tempo ainda hábil pra fazer muitos vídeos. Então o que eu faço é pegar os vídeos do pack, pegar vídeo do TikTok, pegar vídeo do Pinterest, editar e postar, entendeu? Eu não sei, eu não fiz esse teste ainda de só postar vídeos autorais. Eu pretendo fazer esse teste, mas quando eu puder fazer esse teste, né? Porque eu não vou prometer nada. Mas eu já postei alguns vídeos autorais por lá. Então, se as pessoas me perguntarem, Eliane, pack hoje ainda funciona? Funciona, porque eu tenho postado vídeo do pack, vídeo que eu pego, que eu baixo da internet, edito, posto e eu tenho vendido quase todos os dias, certo? Então, se alguém tem essa dúvida, acabei de tirar essa dúvida, porque o meu perfil praticamente tem, se eu contar nos dedos, de 400 vídeos que foram postados, 5 são autorais, o restante são todos vídeos de pack e baixados da internet. Mas enfim, continuando o que eu tava falando. E aí eu comecei a indicar também esse pack aqui pra vocês e comecei a fazer venda dele. Então, além da Shopee que eu comecei a vender de outubro, mesmo que foi pouquinho, em outubro, novembro foi pouquinho, eu saquei, acho que a primeira vez em janeiro, foi em dezembro, se eu não me engano, acho que foi dezembro que eu fiz meu primeiro saque na Shopee, mas eu fiquei muito feliz, porque isso me deu uma gota de esperança, tipo assim, você pode ganhar dinheiro na internet, você tentou por mais de 5 anos ganhar dinheiro na internet, nunca conseguiu, e esse foi seu ano, esse tá sendo seu ano, você tá conseguindo. Então, se você investir mais, se você utilizar de outras estratégias, se um vídeo seu viralizar, se algo seu for além, você vai conseguir vender muito mais. E aí eu fiquei muito feliz com isso, gente, porque quem nunca tentou vender, ter notificação de comissão no celular? Eu sempre tentei, minha gente, nunca consegui. E agora eu tô vendendo com a Shopee. E aí eu criei meu grupo de achadinhos, de ofertas, fiz venda por lá, fiz venda pra familiar, pra amiga e tudo mais. E aí, gente, eu fiquei muito feliz, porque agora realmente eu tava vendo que eu tava ganhando, conseguindo ganhar dinheiro utilizando apenas a internet e o celular. Então hoje eu posso sim fazer um vídeo, ganhe dinheiro só com o seu celular e com a internet, trabalhe 2 horas por dia, porque eu sou mãe, eu sou empreendedora digital e eu tenho ganhado dinheiro com a internet, minha gente, e tenho compartilhado essa jornada aqui pra vocês. Então, eu percebi que quando eu parei de gastar minha energia com aquilo que não tava dando certo, com aquilo que não era pra mim, com aquilo que nem eu tinha maturidade pra lidar com aquilo, eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, porque eu já saquei dinheiro, eu já comprei coisa com as comissões da Shopee. Me perdoe, minha gente, porque eu tô saindo de uma gripe agora. Eu já ganhei dinheiro com a Shopee, eu já ganhei dinheiro com a KiwiFi, que eu sempre tentei ganhar dinheiro como afiliada, eu nunca consegui, por quê? Porque eu indiquei algo que eu usei, sabe, que eu uso. Eu comecei a indicar um produto de verdade, um produto que eu posso dizer que usei, que uso e que é bom e que vai ajudar as pessoas. Então, por ter feito isso, por ter trabalhado assim, dessa forma, por ter indicado algo real e não só um produto para ter uma comissão, as pessoas viram verdade, as pessoas compraram e eu consegui ganhar algum retorno financeiro com isso. Então, quando eu comecei a parar de investir em coisa que não dava certo, quando eu parei de investir em uma rede social que não me dava retorno financeiro nenhum, eu comecei a investir, por exemplo, no YouTube, eu monetizei esse canal. Sendo mãe, dando buchuda, podendo botar 1001 desculpas de que tava cansada, de que meu filho me cansou, que eu tive que ir atrás do meu filho, que eu tive que dar banho, que eu tive que isso, que eu tava cansada por estar grávida. Não, o que eu fiz? No momento que eu vinha, sentava aqui na cama do meu quarto, lá na outra casa que a gente morava, na casa da minha mãe, gravava um vídeo, editava e postava, contando a minha realidade, a minha experiência, sendo real com vocês, não mentindo, não trazendo baboseira aqui de coach, não trazendo nada de especialista fulano de tal, até porque eu já tenho vídeo e já falei aqui pra vocês que eu nunca comprei curso da Shopee,
E ainda assim eu consigo vender, né, na Shopee. Acredito que se eu quiser comprar um curso hoje pra aprender algo que eu sei que talvez eu só aprenda num curso, seja pra aprender tráfego pago, eu tenho intenção de aprender a investir em tráfego pago pra poder minhas vendas aumentarem. Mas eu ainda não cheguei nesse nível. Quando eu chegar, vocês vão saber. Então, só o fato de eu compartilhar minha vida real, minha experiência, minha jornada com vocês, meu canal cresceu, tá crescendo, graças a Deus. Então, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E, tipo, comecei a ganhar dinheiro com a internet. Então, ganho dinheiro da Shopee, da KiwiFi, desse canal do YouTube e tenho outros planejamentos aí pra outras coisas que talvez eu compartilhe aqui com vocês quando eu ver que deu resultado, que deu certo. Então, se você, assim como eu, investiu por muito tempo em algo que não estava dando certo, como por exemplo o Instagram, que você tá só rolando feed ao invés de produzir seu próprio conteúdo, que você investiu um conhecimento, mas você tentou e não tá tendo consistência, não é nem o problema, entendam aqui, o problema não é o Instagram, o problema fui eu mesma. Que no meu Instagram tinha pessoas conhecidas, perdia meu tempo olhando stories, olhando reels, não produzia meu conteúdo de forma consistente, de forma frequente e não tive resultado, entende? E aí quando eu comecei a realmente trabalhar em algo que dava dinheiro, como a Shopee, comecei a compartilhar isso pra vocês aqui, comecei a indicar um produto que eu utilizo, que realmente eu utilizo, que é verdade, que é real, as pessoas acreditaram, as pessoas compraram, porque elas viram verdade em mim, elas veem verdade em mim, naquilo que eu compartilho, e eu comecei a ganhar dinheiro com o digital, com a internet. Aí eu pergunto pra você que é mãe e tá em casa, o que é melhor? Você está trabalhando fora, né, colocando seu filho numa creche, tudo, claro que cada mãe tem sua realidade, eu não vou aqui enfiar a goela abaixo que você tem que trabalhar com a internet, com o celular, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Mas é melhor, né? Ou ficar em casa com o celular, utilizando o celular, com a internet, podendo cuidar do seu filho, podendo ver seu filho crescer, podendo ver as fases de desenvolvimento dele. Eu prefiro 1000 vezes isso, sabe? E isso que eu Eliane, eu ainda me coloco numa posição que eu nem o trabalho que eu deveria trabalhar, sabe? Que eu deveria investir mais tempo, mas eu entendo minha realidade hoje como mãe, que eu me canso mais facilmente, tipo, eu paro pra lavar uma louça, eu me canso. A falta de ar já começou, né, porque eu tô com um bucho grande. Então, tipo assim, a falta de ar já começou, o cansaço, eu sempre tive cansaço nessa gestação. Essa gestação foi diferente da gestação do meu primeiro filho. Do meu primeiro filho eu ia até tarde trabalhando e tudo, mas agora é porque tem a rotina de cuidar de um bebê e tá grávida ao mesmo tempo, né? Então a gente se cansa mais facilmente. Então eu compreendo a minha realidade e entendo que eu não posso fazer além daquilo que eu já faço. Que o que eu faço, entre aspas, né, já é muito pra minha realidade. Pra sua realidade eu não sei. Então o que é o muito pra você? O que é o se esforçar pra você? Porque eu saí, meu pai e minha mãe pegaram meu filho, levaram pra passear, saíram com ele. O que eu faço? Ao invés de eu estar rolando o feed do TikTok, ao invés de eu estar no Instagram perdendo meu tempo olhando a vida dos outros, que eu não vou estar ganhando nada com isso, vou estar me atualizando da vida dos outros, mas vou ganhar o que com isso? Nada. Vou ganhar absolutamente nada. Só saber que hoje era aniversário de fulano, ciclano, que o menino nasceu, que, enfim, vocês estão compreendendo o que eu tô falando, né? E aí, ao invés disso, ao invés de ficar perdendo tempo, eu venho, pego meu celular, coloco aqui no tripézinho, sento minha bunda na cadeira e venho compartilhar minha experiência com vocês. Posto e sou monetizada por isso. Aquilo que eu posto, eu sou monetizada. Eu ganho. E se alguém clicar em algum dos produtos que tem nos meus vídeos, eu ganho também. Entende? Se eu editar 10 vídeos ali da Shopee pra poder postar, eu já tenho 10 vídeos pra postar na minha Shopee. Então, ao invés de ficar perdendo tempo vendo a vida dos outros, vendo stories, não sei o que, pererê, para assistir a série, não. No tempinho rápido que eu tenho, eu vou lá, pego meu celular e trabalho. Porque isso pra mim é um trabalho, isso pra mim não é diversão, é trabalho. Tá? Eu me divirto fazendo isso, sim, porque eu amo conversar, eu amo papiar, eu amo compartilhar minha experiência, eu amo produzir conteúdo, sempre gostei de produzir conteúdo. Então, tipo assim, mas agora eu tô produzindo de verdade, eu tô trabalhando de verdade, eu entendo que isso é um trabalho, que não é, sabe? E, além disso, eu me organizo. Mesmo com pouco tempo, eu sei exatamente quais são as tarefinhas que eu preciso fazer naquele dia. Quantos posts eu vou conseguir fazer naquele dia lá no WhatsApp, né, no meu grupo de ofertas. Quantos vídeos eu vou postar no Facebook. Já agendo meus videozinhos no Facebook, já agendo meus vídeos no Pinterest. Já deixo vídeos prontos, eu já tenho um vídeo na galeria aqui pronto pra postar na Shopee Video. Entendeu? E se você
é mãe, ou é afiliada iniciante, ou também às vezes se sente muito perdida com relação a isso. Como eu vou me organizar? Como eu vou fazer isso tudo? Como eu vou me planejar? Porque é muitas vertentes, né? A gente pode postar nossos links de afiliado, seja da QIFI, seja da Shopee, seja do Mercado Livre, da Natura, em vários lugares diferentes. Mas se tratando aqui da Shopee, às vezes a gente se sente muito perdida, né? Porque tem a estratégia do Facebook, tem do Instagram, tem do da Shopee Vídeo, tem do WhatsApp, o grupo de ofertas do WhatsApp, tem do Pinterest, tem de tantos lugares. Como é que eu faço isso? E aí, Eliane, eu sou muito do papel. Então, o que eu fiz? Toda vez que eu vou estudar, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, vídeo e tudo mais, ó, isso aqui é tudo ideia de vídeo pra eu poder gravar aqui pra vocês. Então, eu vou anotando, porque é assim que funciona a minha cabeça. Então, da mesma forma, eu fiz com a Shopee, com o meu trabalho como afiliada. Porque mesmo que eu tenha pouco tempo, porque eu sou mãe, tô grávida, tenho uma casa pra cuidar, tenho um menino pra cuidar, tenho um cachorro pra dar de ração, enfim, eu consigo me organizar. Como? Eu organizei tudo em um checklist. Então, eu coloquei lá, todos os dias eu preciso fazer essa tarefinha. Postar no WhatsApp, postar no Shopee Vídeo, editar vídeo, fazer isso, fazer aquilo outro. Então, eu tenho um checklist que eu organizei pra mim mesma, Eliane, como afiliada, de tarefas que eu preciso fazer diariamente, tarefas que eu preciso fazer semanalmente e tarefas que eu preciso fazer mensalmente, porque não é tudo que a gente tem que fazer todos os dias, também não é tudo que a gente tem que fazer toda semana e não é tudo que a gente tem que fazer todos os dias, né? Então, eu organizei isso em um checklist. E se você quiser ter acesso a esse checklist, você, Eliane, eu me sinto perdida, eu ainda não fiz nenhuma venda, ou eu fico desorientada, porque é tanta coisa pra fazer, é vídeo pra editar, vídeo pra baixar, produto pra saber o que postar. Como é que eu vou saber qual é o produto que eu tenho pra postar hoje? Então, eu organizei esse checklist pra me ajudar. E se você quiser ter acesso a esse checklist, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra te ajudar também, tanto a você fazer sua primeira venda, tanto a você se organizar no dia a dia, tanto você saber quais são as tarefas que você precisa fazer semanalmente, as tarefas que você precisa fazer mensalmente, as tarefas que você precisa fazer todos os dias, sem falta. E isso de acordo com o tempo que você tem, com a quantidade de vídeos que você decide postar, com a quantidade de posts que você decide postar lá no seu WhatsApp, mas só pra gente não se sentir perdida, porque já aconteceu muitas vezes, eita, eu tenho que postar no WhatsApp. Aí eu fazia várias postagens no WhatsApp, eita, não postei na Shopee Vídeo ainda, tenho que postar no Shopee Vídeo, eita, mas eu nem decidi ainda qual é o produto que eu vou postar no Shopee, deixa eu procurar. E aí eu já me sentia perdida. Então, como eu sou muito do papel, eu fiz meu próprio checklist e transformei ele em um PDF e vou deixar ele aqui na descrição do vídeo pra você, se você quiser ter acesso a esse checklist, tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero ter ajudado de alguma forma, espero ter influenciado você de alguma forma a sair do Instagram e parar de ver a vida dos outros, parar de rolar o feed, parar de rolar o feed do TikTok, começar a produzir seu próprio conteúdo, começar a trabalhar de verdade. E não deixe de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e colocar aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou se você tem sugestão para os próximos vídeos. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!